Me chamo Douglas e serei eu a guiar vocês por esse tutorial. A primeira coisa a se fazer quando seu objetivo é colar uma película de vinil em um vidro, ou uma janela, ou em qualquer coisa que seja, no fundo de um aquário, não tem problemas, é você de primeira fazer a limpeza da sujeira mais grossa, da sujeira mais espessa. Isso você vai fazer borrifando água com detergente e esfregando com bombril. Não se preocupe, eu recomendo que você use o vidro cristal, porque o vidro cristal ele garante que você não tenha nenhum tipo de abrasão com o bombril, e isso fazendo você arranhar e riscar sua peça, e fazendo assim você perder a peça. Entretanto, se você for limpar com aquela bucha Scotch-Brite de louça, não passe a parte verde, ela sim pode danificar e você vai perder a peça de vidro. Esse nosso colaborador de vermelho é o Antônio, e esse outro colaborador de camiseta listrada é o Evandro, nosso técnico. Esse rapaz que está filmando, nosso outro colaborador, o Henrique. Não reparem o local, porque essa vai ser a nossa nova oficina e já era tarde da noite, foi um pedido urgente e a gente já tinha o vidro lá. E a dona dessa porta pediu pra gente adiantar o processo, então já era quase 2 horas da madrugada e não tínhamos tempo de ir lá abrir a oficina antiga. Então vamos lá ao que interessa. Primeiro, depois disso, você retira a sujeira em excesso. Eu estou acelerando o vídeo para vocês porque haja paciência de ficar vendo alguém limpar um vidro. Como vocês podem bem acompanhar, após ele fazer a limpeza com o pano, ele vai retirar a sujeira mais grossa, retirar o excesso de água. Não se preocupe em sobrar um pouco de água ou um pouco de umidade, porque você vai precisar de umidade depois para fazer a cola do vinil. Agora, para poder fazer a remoção da sujeira mais fina, ele está passando uma camada de álcool. O ideal é que você use álcool isopropílico, muito usado em fibra ótica. Mas se não tiver, você pode usar um álcool 70 ou um álcool 80 mesmo. Vamos aqui dar uma adiantada para vocês não ficarem mortos de tédio. Importante é que você use um pano limpo. Não precisa ser um pano extremamente branco ou qualquer coisa que seja. Ele precisa estar limpo, livre de sujeira, e principalmente tem que ser pelo menos 90% algodão. Senão você pode deixar impureza ou ele pode soltar muito pelo. Agora vai ser feita a remoção da capa protetora do vinil. É importante que você só remova a capa protetora do vinil quando você for instalar, porque o vinil ele risca por qualquer a película, a parte de plástico, que é a parte que nos interessa, ela risca por qualquer coisa, ela mancha por qualquer coisa. Então é importante que você tire do invólucro da embalagem só quando você for instalar. A gente vai fazer agora os meninos vão fazer agora a medição para ver qual tamanho vai ser usado. É importante que, se a sua porta tiver, por exemplo, 1,20 m por 2,20 m, compre sempre um vinil um pouco maior para a vertical e um pouco maior para a horizontal, porque caso haja algum tipo de dano no material, e como seria este caso, se houvesse algum dano nesse material, nesse vinil, estaríamos em sérios problemas, porque já era de madrugada e não teríamos como comprar outro na mesma hora. Então por isso já compramos ele muito maior para as laterais e muito maior para cima, para termos essa segurança e garantia. Agora vamos realizar o corte, garantindo, sempre deixando uma rebarba, sempre deixando uma sobra, trabalhando sempre com bastante folga, trabalhando bastante com tranquilidade na hora de poder repuxar. Vocês vão entender o porquê que é importante trabalhar com folga na hora de você colar um vinil. Não importa se você vai colar o vinil em uma madeira, se você vai colar o vinil em um vidro, não importa onde seja, sempre trabalhe com folga. Tendo feito isso, agora é a parte mais delicada. Não se preocupe, se você dobrar o seu vinil, tá vendo aqui agora mesmo que houve uma pequena ponta ali, não se preocupe. O que está amarrotando, o que está ficando abarrotado é o papel onde é aderido a cola do vinil. Esse papel vai ser removido e o plástico do vinil vai ser simplesmente totalmente esticado. Fique tranquilo sobre isso. Outra coisa importante dizer é que tente não economizar muito no vinil, porque dependendo da qualidade do vinil, ele pode de fato ficar com algum tipo de estria, algum tipo de ruga, e isso não é legal. Perceba que agora o nosso técnico está borrifando um pouco de água com sabão. É exatamente isso. Antes de você colar o seu vinil, borrife água com sabão. Não se preocupe, isso não vai interferir na aderência da cola que vem no vinil, isso não vai interferir nada, é uma cola muito forte. Isso vai te ajudar na hora de você movimentar o vinil, caso haja alguma sujeira, e pode acreditar, vai haver sujeira. Não importa o quão limpo seja o seu ambiente, quão varrido, quão esterilizado, sempre vai ter alguma sujeira em outra. Perceba que o nosso técnico Evandro, ele vai tirando o vinil devagarzinho. Eu acelerei porque foi um processo demorado, então eu acelerei bastante. Mas perceba que à medida que ele vai tirando a película de papel, ele vai borrifando água. Ele vai borrifando a água para poder impedir que o vinil cole em si mesmo. Porque, como eu repito, é uma cola muito forte. Vidraçaria Fábio não vai correr o risco da cola do vinil
ficar comprometida, a aderência do vinil, de forma nenhuma. É uma cola, o vinil ele já é preparado para isso, é um vinil preparado para isso, é por isso que eu insisto em vocês prestarem atenção na qualidade do vinil, mesmo que vocês gastem um pouco mais. Perceba que o nosso técnico ele vem demonstrando a espátula que ele está usando, uma espátula de plástico. O ideal seria que você use uma espátula de borracha, tá? Mas se não tiver de borracha, pode ser uma de plástico também. Perceba a importância agora de você ter molhado o vinil ao retirar a película de papel e molhado o vidro antes. Se aparecer alguma sujeirinha, o ideal é que você levante e tire. Senão, agora pode não aparecer, mas na hora de instalar o material, ou o aquário, ou a porta, ou a janela, vai ficar muito nítido aquela sujeira. Perceba que o técnico Evandro está colocando o dedo para tirar a sujeira. Isso não é o correto, mas como estávamos com muita pressa, foi feita uma esterilização da mão dele com álcool, muito álcool, e obviamente lavando, esfregando os dedos com a bucha, a unha com a bucha. Mas o ideal é que você esteja usando uma luva aquelas luvas de acrilato, aquelas luvas que enfermeiras e médicos usam. O ideal seja esse, tá bom? Porque o dedo pode liberar algum tipo de substância, gordura, etc, e isso vai aparecer no resultado final. Vamos lá, nunca tire as bolhas com a mão, sempre com a espátula, Obviamente depois disso aí a gente vai fazer o mais grosso, mas vai haver aí uma investigação sobre qualquer tipo de sujeira, pelos, perceba mais uma vez um pelo sendo reconhecido, uma sujeirinha sendo removido. Não se preocupe, vai sair água, vai escorrer a água vai cair no chão, vai fazer melequeira, não tem problema, você pode limpar depois. O importante é que o seu resultado final fique eficiente, fique satisfeito, seu cliente fique muito bem com o material que ele comprou. Mais uma vez, retirando as estrias, retirando o excesso de água, retirando o excesso de bolhas. Claro que eu estou adiantando porque é um processo demorado, é um processo vagaroso em que você tem que ter atenção. Você não pode passar a espátula muito forte porque você pode fazer com que qualquer impureza, qualquer sujeira venha a rasgar o vinil de dentro para fora. Agora vamos dar mais uma acelerada no corte. Quando você for fazer o corte mais grosso, essa parte é muito importante. Você pode usar um estilete, não tem problema, para retirar as rebarbas maiores, como o técnico Evandro está fazendo agora. Entretanto, quando você for fazer o corte fino, corte rente, não tente cortar com as mãos que você não vai conseguir, você vai fazer cagada, não corte. O ideal que você faça é o seguinte, você use um tipo de régua. Nós gostamos muito de usar um perfil de alumínio, muito eficiente, do mesmo tamanho e ajuda bastante. Vamos aqui, vou deixar com que vocês observem um pouco. Perceba agora que estamos usando o perfil de alumínio, o nosso colaborador Antônio sempre perto, sempre próximo, ajudando a manter o alumínio fixo no lugar, iluminando para o nosso técnico. Lembrando que nós estamos aproximadamente agora, se eu não me engano, às 4 horas da manhã. É um processo demorado, porque o processo de investigação para remoção de sujeiras e impurezas entre o vinil e o vidro é muito demorado, então tem que ter cuidado, afinal das contas, uma pessoa está pagando um valor substancial por essa porta. Perceba mais uma vez um cuidado para fazer um recorte sempre eficiente, um recorte sempre rente, reto. A pior coisa do mundo é você colar um vinil e infelizmente fica aquela barriga, ou pareceu que você cortou fazendo o S de propósito, uma serpente. Então sempre rente, sempre reto, sempre padrão. Nunca faça cortes puxando, fazendo cortezinhos. Passa o estilete de uma vez. Perceba que alguma outra rebarbinha pode ser feito com a mão, mas o ideal é que você faça com uma régua. A parte onde vai fazer os suportes, onde vai ficar suspenso a porta, não tem problema ficar com rebarba ou com recorte mais ou menos rente, porque essa parte vai ser coberta pelo perfil que vai sustentar a porta. Mas o que você puder fazer para que os recortes em qualquer canto, em qualquer área fique rente, faça. Perceba a atenção do nosso técnico Evandro no acabamento final, para que fique rente, para que fique mais reto possível. Perceba a paciência, a tranquilidade. Vamos estar sempre adiantando porque na verdade deu um vídeo de aproximadamente 1h30 só de gravação, tá galera? Então estou adiantando bastante para vocês, mas passando para vocês simplesmente as partes mais importantes. Nós optamos, aliás nós não, o cliente optou por um puxador estilo H. Se
Se você não sabe o que é um puxador H, é só você colocar fazer um Google aí, dar um Google e colocar puxador de porta H. Então esses furos você tome cuidado. Perceba que o nosso técnico ele está fazendo a questão de cortar do primeiro enlace até o final. Não invente de você cortar o furo onde vai o puxador e querer puxar o resto com a mão. Vai estragar o seu vinil. Corte todo o círculo. Perceba que está sendo feito o acabamento final. Sempre deixando o acabamento final o mais perfeito possível, sempre correções. Como você lembra, você passou água, passamos água no vidro, passamos água na cola. Se tiver uma sujeirinha no meio do vinil, não tenha preguiça, levante o vinil inteiro, mesmo depois de cortado, remova a sujeira, senão depois o valor final, o resultado final, a soma final vai ficar horrível. Imagina você ter uma porta linda, um vinil lindo, tudo bem instalado e no final uma sujeirinha horrível. Sabe aquela sensação de que tem uma pedrinha no seu sapato? Levante o vinil, você passou água exatamente por isso. Não se preocupe, a umidade excessiva vai sair após a cura. Após a cura, a cola não vai ficar comprometida, vai ficar muito bem colado. Não se preocupe, remova as sujeiras. Perceba que uma investigação minuciosa está sendo feita. Cada centímetro da porta está sendo varrida de ponta a ponta para que garanta. Perceba que essa sujeira aí não é sujeira, é uma escrita demonstrando qual o lado certo de colar o vinil. Outra coisa, galera, vinil tem lado certo. Você cola o vinil para a parte de fora, a parte que vai abrir, não é para a parte de dentro, tá bom? A parte que fica exposta para fora da sua porta é a parte que vai ficar o vinil. Tem que ter muito cuidado nessa hora. Na verdade eu deveria ter avisado isso no final, mas infelizmente no começo, mas infelizmente eu só lembrei agora. Perceba que é uma investigação total, com luz. Quanto mais luz tiver no seu ambiente, melhor. Então é isso aí, galera. Essa aí é a visão final. Demorou pelo menos depois de tantas impurezas, tantas sujeiras, demorou pelo menos umas 2 horas e meia, 3 horas de serviço, eu não sei. Então é isso aí, foi.